Meu marido me disse que ia viajar para Miami por 5 dias a trabalho. Na terceira noite, enquanto eu ainda estava no escritório, ele me mandou uma foto de Paris. Havia 5 pessoas paradas debaixo da Torre Eiffel. Meu marido, Rafael, os pais dele, Vera e Marcos, a irmã mais nova dele, Amanda, e o marido de Amanda, Bruno. Os 5 sorriam, como se tivessem entrado num anúncio de viagem. A única pessoa que faltava era eu. Por uns 10 segundos, fiquei só olhando para a tela. Depois voltei a rolar nossas mensagens. 2 noites antes, Rafael tinha me mandado mensagem depois do que eu achava que era o voo dele para Miami. Pousei. Semana cheia. Não se preocupe se eu demorar para responder. Li aquela mensagem de novo, depois voltei a olhar para a foto da Torre Eiffel. Sinceramente, eu não sabia qual parte eu deveria processar primeiro. O fato de que meu marido tinha mentido sobre para onde estava indo, ou o fato de que a família inteira dele tinha ido para Paris junta, e nenhum deles tinha achado que eu merecia saber. Cerca de 15 minutos depois, abri o Instagram e procurei o perfil de Amanda. Ela tinha postado 9 fotos menos de 1 hora antes. A Torre Eiffel, o Louvre, o Sena ao pôr do sol, uma mesa de café coberta de doces, uma foto em grupo nos Champs-Élysées e uma dos 5 levantando taças de champanhe num restaurante de hotel. A legenda dizia: viagem em família para Paris. Finalmente consegui levar mãe e pai para a Europa. Alguém já tinha comentado: cadê a Camila? Amanda tinha respondido: casada com o trabalho dela, kkkk. A gente não conseguiria arrancar ela de lá nem se tentasse. Fiquei olhando para aquela resposta mais tempo do que olhei para a foto. Antes de continuar a história, deixa eu pedir uma coisa rapidinho, de coração. Se você está gostando de acompanhar até aqui, aperta ali embaixo do vídeo naquela estrelinha do hype e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. É rapidinho e ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim. Voltando. Eu tinha estado ocupada. Essa parte era verdade. Faltavam 2 semanas para o lançamento de um produto importante na empresa de tecnologia médica onde eu trabalhava e eu estava vivendo de café de sala de reunião e salada de marmita. Mas ninguém tinha perguntado se eu podia tirar folga. Ninguém tinha me avisado que estavam comprando passagens. Ninguém sequer tinha me dado a chance de dizer não. Eles tinham decidido que eu não ia, e depois inventaram uma versão minha que fazia a decisão deles parecer razoável. Camila trabalha demais. Camila nem viria mesmo. Camila ia complicar a viagem. Era uma explicação tão certinha que eu quase admirei aquilo. Não liguei para Rafael. Em vez disso, abri o aplicativo do meu cartão de crédito. Eu tinha um cartão de viagem premium com limite alto. Alguns anos antes, como Rafael viajava muito a trabalho, eu tinha adicionado ele como usuário adicional. A conta era minha. A responsabilidade principal era minha. Ele tinha o cartão físico dele com o nome dele, mas toda a cobrança acabava caindo na minha conta. Durante 6 anos, aquele arranjo nunca tinha causado problema sério. Eu nunca tinha imaginado que precisaria proteger meu crédito do meu próprio marido. Até aquela noite. A primeira cobrança que chamou minha atenção era de uma companhia aérea, mais de R$55 mil. A seguinte era de um hotel em Paris, mais de R$33 mil. Depois vieram restaurantes, táxis, uma loja de departamento, 2 boutiques de luxo, ingressos de museu e uma relojoaria. Continuei rolando a tela. Cobranças já lançadas e pendentes juntas já passavam de R$187 mil. E ainda faltavam 2 dias de viagem em Paris. Aí me lembrei de uma coisa que Rafael tinha me perguntado na noite antes de viajar. Estávamos arrumando a cozinha depois do jantar, e ele tinha dito, quase de passagem: seu cartão de viagem ainda funciona para compra internacional, né? Eu tinha levantado o olhar da pia e dito: sim. Por quê? Ele deu de ombros. Só checando. O meu deu problema em Buenos Aires ano passado. Eu estava cansada demais para questionar por que um homem indo para Miami precisava perguntar sobre transação internacional. Agora eu entendia. Aquela viagem tinha sido planejada em cima do meu dinheiro desde o começo. Liguei para o banco, bloqueei o cartão adicional de Rafael. Impedi novas transações internacionais. Troquei a senha da conta e removi o cartão da carteira digital ligada ao celular dele. Depois baixei todas as cobranças lançadas.
todas as pendentes e todas as autorizações de estabelecimento que consegui encontrar, e mandei os registros por e-mail para minha conta pessoal. Às 22h47 daquela noite, Rafael me ligou. As primeiras palavras dele foram: Camila, você bloqueou o cartão? Sim. Por quê? Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Você está me perguntando por quê? Houve uma pausa. Depois a voz dele ficou tensa. A gente ainda está fora do país. Você não pode simplesmente desligar um cartão quando estamos em outro país. O hotel ainda tem uma pré-autorização e faltam 2 dias. Recostei na cadeira. Você não estava em Miami? Silêncio. Não o silêncio de uma ligação ruim. O silêncio de uma pessoa percebendo que a mentira acabou. Por fim, ele disse: Então você sabe. Sei que você está em Paris. Também sei que você está usando meu cartão. Eu explico quando eu voltar. Só liga o cartão de novo por enquanto. Usa o seu próprio cartão. O meu não tem limite suficiente. Então para de comprar coisas. Camila. A voz dele baixou do jeito que sempre baixava quando ele queria que eu me sentisse a pessoa emocional demais. Minha mãe achou uma bolsa que ela adorou, a vendedora já embrulhou. Se eu falar do nada que não dá para comprar, vai ficar constrangedor. Fala para ela devolver. Não seja infantil. A gente está num país estrangeiro. Alguma coisa naquela frase me deixou mais calma do que eu tinha ficado a noite inteira. Rafael, eu não deixei 5 pessoas que não me convidaram presas em Paris. Ele não disse nada. Eu só decidi que não vou mais pagar por eles. Ele soltou o ar com força. A gente não pode fazer isso por telefone? Por que você não me contou? Eu explico quando chegar em casa. Por que você não perguntou quando comprou as passagens? Outro silêncio. Depois ele disse a frase que mudou a conversa inteira. Porque eu sabia que você ia dizer não. Foi isso. Parei de querer uma explicação. Ele não tinha esquecido de me perguntar. Ele não tinha tomado uma decisão impulsiva. Ele sabia que eu podia me opor, então decidiu que a solução mais fácil era garantir que eu nunca tivesse voto. Aparentemente, eu não era família na hora de planejar Paris. Só virei família na hora de pagar a conta. 10 minutos depois de desligar, Amanda me mandou mensagem. Camila, tem algum problema com o banco? Rafael disse que o cartão parou de funcionar. Respondi. Não tem nada de errado com o banco. Eu bloqueei. A resposta dela veio quase na hora. Mas esse não é o cartão que vocês dois usam juntos? Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Depois digitei uma frase. A viagem era algo que a gente estava fazendo junto também? Ela não respondeu. Meu nome é Camila. Eu tinha 35 anos na época e trabalhava com operações de produto numa empresa de tecnologia médica em São Paulo. Rafael era 2 anos mais velho que eu e trabalhava com vendas corporativas. Estávamos casados havia 6 anos. Não tínhamos filhos. Tínhamos um apartamento de 2 quartos no centro e nossas finanças eram o que eu teria descrito, antes de Paris, como parcialmente combinadas. Financiamento, seguro, contas de consumo, mercado, despesas do imóvel e custos básicos da casa saíam de uma conta conjunta. Gastos pessoais saíam das nossas contas individuais. Eu ganhava mais que Rafael, e era melhor com dinheiro. Isso nunca foi segredo, e até então, nunca tinha me incomodado. Eu cuidava da maioria dos pagamentos grandes da casa, revisava renovações de seguro, reservava viagens, acompanhava as despesas anuais. Quando chegava uma conta médica surpresa, ou a lava-louças quebrava, ou alguém precisava de um voo de última hora, eu geralmente era a pessoa que resolvia o que fazer. Eu não guardava rancor por isso. Casamento não era competição para mim. Se eu ganhava mais, eu podia carregar um pouco mais. Se eu era melhor em certas coisas, eu podia cuidar delas. E no começo, a família de Rafael me fazia sentir que aquele esforço tinha valor. No primeiro Natal, depois do noivado, Vera me puxou para a cozinha, segurou minhas 2 mãos e disse: Você não é mais convidada. Para de agir como uma. Você é família agora. Eu acreditei nela. Quando Marcos precisou de um tratamento dentário caro que o plano não cobria totalmente, ajudei a pagar o saldo. Quando era aniversário de Vera, eu lembrava Rafael com 2 semanas de antecedência, pesquisava restaurantes e geralmente comprava o presente, porque Rafael me mandava mensagem do trabalho perguntando: que tamanho? Que cor? Qual você acha que ela vai gostar?
Quando Amanda casou, Rafael estava entre ciclos de comissão e sem dinheiro sobrando. Eu paguei a maior parte do presente que demos a eles. Quando os pais dele começaram a se preocupar com gastos de aposentadoria, Rafael e eu combinamos de mandar R$ 2.500 por mês por um tempo. A transferência vinha em grande parte do dinheiro que eu colocava na conta conjunta, mas Rafael sempre descrevia aquilo como algo que estávamos fazendo juntos. Eu nunca corrigi ele. Eu achava que era isso que família significava. Todo Natal, todo aniversário, todo problema de saúde, todo jantar de família, eu era confiável. Eles diziam isso o tempo todo. A Camila sempre pensa à frente. Pergunta para Camila. Ela vai saber. A Camila é tão organizada. A gente tem sorte de ter a Camila. Por anos, eu ouvi essas palavras como elogios. Depois de Paris, comecei a me perguntar se confiável não era só um jeito mais bonito de dizer: não se preocupe, a Camila resolve. Nos 2 dias seguintes, Rafael me mandou várias mensagens. O hotel ainda tem uma pré-autorização na conta. Meu pai não trouxe muito dinheiro em espécie. Amanda e Bruno também estão quase no limite. Não respondi. Eu não tinha deixado eles sem comida, sem abrigo ou sem meio de voltar para casa. Cada um deles tinha conta bancária. Cada um deles tinha acesso a outro cartão. As passagens de volta já estavam emitidas. O que eles tinham perdido não era segurança. Tinham perdido a capacidade de continuar gastando confortavelmente no meu crédito. Na manhã seguinte, puxei todas as transações recentes da conta e comecei a reconstruir o que tinha acontecido. Foi quando percebi que a viagem não tinha sido nada espontânea. Eles tinham começado a planejar mais de 2 meses antes. As passagens originais eram econômicas e reembolsáveis. Rafael e Amanda tinham usado uma mistura de milhas e cartões próprios para cobrir parte dos custos iniciais. A parte cara aconteceu nas 48 horas antes de eles viajarem. Rafael usou meu cartão adicional para fazer upgrade das 5 passagens. Trocou a garantia do hotel para o meu cartão. Assim que pousaram em Paris, quase toda a refeição, táxi, passeio e compra caiu na minha conta. Bloquear o cartão parou novas transações, mas cobranças já autorizadas continuaram sendo lançadas. Quando o número final parou de mudar, o total era R$ 191.318,85. Lembro dos 85 centavos porque a raiva faz os menores detalhes parecerem permanentes. Tinha um relógio para Marcos que custou mais de R$ 15 mil. Tinha uma bolsa de grife para Vera, que já tinha passado antes de eu bloquear a conta. Tinha compras em loja de departamento que claramente eram de Amanda. Aquilo não era uma viagem que estourou o orçamento por acidente. Rafael tinha escolhido uma versão da viagem que ele não podia bancar e tratou meu limite disponível como um fundo de reserva. Não esperei ele voltar para casa para começar a mudar as coisas. Passei por 3 anos de registros da nossa casa. Não fiz isso porque queria calcular se eu tinha sido uma esposa melhor. Fiz porque de repente percebi que não tinha uma visão clara do que eu vinha absorvendo silenciosamente. O financiamento sempre tinha sido dividido com base na renda, o que significava que eu pagava a parte maior. Os R$ 2.500 mensais para os pais dele vinham em sua maioria do dinheiro que eu movia para a conta conjunta. A maioria dos presentes de fim de ano vinha de mim. A maioria das emergências familiares vinha de mim. O dinheiro extra para o presente de casamento de Amanda vinha de mim. Rafael não ganhava mal. Essa era a parte que mais me incomodava. Ele ganhava bem. Ele só tratava o salário dele como o dinheiro que ele vivia e o meu como o dinheiro que a família podia usar de reserva. Se a conta conjunta ficasse baixa, eu transferia mais. Se os pais dele precisassem de algo inesperado, eu cobria a parte. Se Rafael quisesse manter a vida social de sempre, enquanto tínhamos um gasto grande da casa, eu fazia as contas fecharem. E toda vez que ele falava com a família dele sobre isso, ele dizia: a gente resolveu. Antes de Paris, eu gostava dessa palavra, a gente. Fazia o casamento parecer um time. Depois de Paris, comecei a me fazer uma pergunta diferente. Quem exatamente estava incluído nesse agente? Quando precisavam de dinheiro, eu fazia parte. Quando Amanda postou viagem em família para Paris, eu não fazia. Naquela mesma semana, mudei o depósito do meu salário. A partir do próximo pagamento,
Meu salário ia para minha conta individual, em vez de passar quase inteiro pela conta conjunta. Não esvaziei a conta conjunta. Não escondi dinheiro de Rafael. Calculei minha parte do financiamento, das despesas do imóvel, do seguro, das contas de consumo, do mercado e das despesas recorrentes da casa, com base na nossa renda, e continuei contribuindo com aquele valor. Como eu ganhava mais, eu continuava pagando mais. Eu não estava tentando punir ele abandonando minhas responsabilidades. Eu estava tirando a suposição de que tudo que eu ganhava automaticamente pertencia a qualquer coisa que outra pessoa decidisse criar. Também removi Rafael permanentemente como usuário adicional do meu cartão. 5 dias depois de ter saído para a viagem para Miami, ele voltou para casa vindo de Paris. Ele parecia exausto quando entrou pela porta, mas não do jeito que as pessoas parecem depois de uma viagem de trabalho difícil. Ele parecia irritado. Havia sacolas de compras na entrada, antes mesmo da mala dele estar totalmente dentro de casa. Cosméticos, uma caixa de relógio, uma sacola de loja de departamento de Paris. Uma bolsa de grife brilhante que reconheci na hora pela lista de transações. Ele tirou os sapatos, olhou para mim sentada à mesa de jantar e disse: "Você passou dos limites dessa vez." Essa foi a primeira frase dele. "Não, desculpa. Não, eu devia ter te contado. Não, eu sei que isso parece terrível. Você passou dos limites." Olhei para ele e disse: "Passei? A gente estava em outro país, Camila. Você desligou o cartão sem avisar. Você tem ideia do quanto isso foi constrangedor?" "Não", eu disse. "Não tenho. O que eu sei é que você me disse que ia para Miami, levou seus pais, sua irmã e seu cunhado para Paris e colocou a viagem inteira na minha conta." Ele bateu o celular na mesa mais forte do que precisava. "Eu menti porque sabia que você ia ficar brava. Isso não torna a mentira melhor." "Eu não disse que tornava. Estou dizendo que tinha um motivo." "Que motivo?" Ele puxou a cadeira do outro lado e sentou. "Minha mãe queria ir para Paris fazia anos. A saúde do meu pai andou boa esse ano. Amanda e Bruno tinham a mesma semana livre. Encaixou. Era provavelmente a única chance de reunir todo mundo." "Todo mundo?" Ele esfregou a testa. "Você sabe o que eu quero dizer. Na verdade, não sei. Esse tem sido o problema a semana inteira." A mandíbula dele travou. "Você estava afogada de trabalho. Mesmo se a gente tivesse perguntado, você provavelmente não teria conseguido ir." "Você perguntou?" Ele desviou o olhar. "Rafael, você me perguntou?" "Não." "Amanda perguntou?" "Não." "Sua mãe perguntou?" "Não." "Então você não sabe se eu podia ter ido. Você decidiu por mim." Ele recostou. "Certo. A gente decidiu. Há 2 meses." O olhar dele voltou para o meu. Agora eu tinha a atenção dele. "Eu revisei as transações." Eu disse: "Vocês começaram a planejar isso há mais de 2 meses. Então não me diga que isso surgiu de última hora porque a agenda de todo mundo encaixou por mágica. Vocês tiveram 2 meses para dizer: 'Oi, minha família quer ir para Paris. Você quer vir, Camila?' 2 meses." Ele ficou quieto. Depois apertou a ponte do nariz e disse: "Minha mãe achou que ia ser mais fácil se você não fosse." Aí estava. Não era trabalho. Não era agenda. Não era timing ruim. Era uma decisão. "Por quê?" Ele hesitou. "Porque você leva a viagem a sério demais. Você planeja tudo. Olha o orçamento. Faz reserva. Quer saber que horas a gente sai, que horas a gente come, quanto tempo demora para chegar em algum lugar. Minha mãe só queria uma viagem em que ninguém precisasse pensar em nada disso." Fiquei olhando para ele. O absurdo daquilo era quase impressionante. Em toda outra viagem de família que fizemos, eu era quem reservava os quartos. Era eu quem lembrava que Vera ficava incomodada se andássemos longe demais. Era eu quem garantia que Marcos tinha comida que ele podia comer. Era eu quem checava se o hotel tinha elevador, se o trem exigia reserva, se o restaurante tinha mesa para 6, se o carro alugado era grande o bastante para a bagagem de todo mundo. E quando tudo saía bem, Rafael colocava o braço em volta de mim e dizia: "É por isso que a gente leva a Camila. Ela pensa em tudo." Agora, o mesmo trabalho exato tinha virado o motivo de eu ser desagradável para viajar junto.
Cruzei as mãos na mesa. Então, quando sua irmã escreveu viagem em família para Paris, eu não era família. Não é isso que ninguém quis dizer. Então, o que quiseram dizer? Você está distorcendo. Estou? Ele não respondeu. Peguei a pasta ao meu lado e deslizei o extrato final do cartão de crédito sobre a mesa. R$ 191.318,85. O olhar dele caiu sobre o total. Ele sabia que era alto. Acho que ele não sabia que tinha chegado a esse ponto. Isso inclui cobranças que foram lançadas depois que eu bloqueei seu cartão. Eu disse. Os upgrades de passagem, o hotel, restaurantes, táxis, compras, o relógio do seu pai, a bolsa da sua mãe, as compras de loja de departamento da Amanda. O rosto de Rafael mudou um pouco quando falei o nome de Amanda. Parte disso vai ser devolvida. Por quem? Eu vou conversar com eles. Você ainda não conversou? Ele levantou o olhar. A gente acabou de chegar. Você teve 5 dias. Camila, dá pra gente não fazer isso feito uma auditoria? Eu não transformei isso numa auditoria. Você colocou quase R$ 200 mil no meu cartão. Os números vieram junto. Bati de leve no extrato. Me mostra uma cobrança nessa página que foi pra mim. Ele não disse nada. Me mostra uma cobrança que eu autorizei. Ainda nada. Por fim, ele disse. Eles são família. Recostei. Interessante, porque quando vocês estavam planejando a viagem, eu não era família o bastante para ser convidada. Quando vocês estavam postando fotos, eu não era família o bastante para estar incluída. Mas quando a conta chegou, de repente somos todos uma grande família. Você está fazendo parecer pior do que foi. Eu não preciso fazer parecer nada. São quase R$ 200 mil. Já soa ruim sozinho. Ele empurrou o extrato para longe. Meus pais estão ficando mais velhos. Nunca foram à Europa. Minha mãe fala de Paris há anos. Eu quis fazer algo por eles. Então você devia ter pagado por isso. Eu vou pagar. Você não pagou. Você usou meu cartão porque o seu não tinha limite. Isso não é pagar por isso. Isso é decidir que eu vou pagar até você resolver alguma coisa depois. A voz dele subiu. A gente é casado. Você está agindo como se eu tivesse roubado o cartão de um estranho. Você pegou um acesso que eu te dei para viagem e despesa doméstica normal e usou para financiar umas férias que você escondeu de mim de propósito. Como você chamaria isso? Eu sabia que você não ia entender. Não. Você sabia que eu podia discordar. Não é a mesma coisa. Ele levantou e começou a andar de um lado para o outro. A gente é casado. Você ganha mais que eu. Não estou dizendo que R$ 190 mil não é muito, mas não é como se isso fosse nos jogar na rua. Aquela frase fez alguma coisa comigo. Não porque foi cruel, mas porque revelou a conta que ele vinha fazendo na cabeça. Se Camila consegue absorver, então Camila pode ser cobrada. Se isso não nos destrói, então eu não preciso da permissão dela. Perguntei. Se eu pegasse 190 mil do seu limite disponível e mandasse seus pais para a Europa sem te contar, você ficaria bem com isso? Isso é diferente. Por quê? Porque você não faria isso. Exatamente. Ele parou de andar. Pela primeira vez, ele pareceu se ouvir. Mas depois piorou tudo. Você quase não tem tempo para minha família de qualquer jeito, ele disse. Você trabalha o tempo todo. Achei que talvez isso pudesse contar como a gente fazendo algo legal por eles. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. Depois levantei e fui até o escritório de casa. Quando voltei, tinha outra pasta. Rafael observou eu colocar sobre a mesa. Já que estamos falando do que eu fiz pela sua família, vamos deixar claro. Ah, qual é? Não, você que trouxe o assunto. Não li cada recibo. Não transformei 6 anos de casamento numa apresentação em planilha. Puxei 3 coisas. Nos últimos 3 anos, mandamos 90 mil de ajuda regular para seus pais. A maior parte veio das minhas contribuições na conta conjunta. Ele abriu a boca, mas continuei. Quando seu pai precisou de tratamento dentário, cobri a maior parte do que o plano não cobriu. Quando Amanda casou, e você estava sem dinheiro porque sua comissão atrasou, cobri a maior parte do nosso presente. Fechei a pasta. Isso é antes de aniversários, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, passagens, jantares, eletrodomésticos, coisas que eu nem me importo de listar agora. Ele ficou me olhando. Então me diz,
Quanto mais eu preciso fazer para me qualificar como alguém que se importa com a sua família? Não é isso que eu quis dizer. É o que você disse. Você está contando ponto agora. Sim, eu disse. Porque quando eu não contava ponto, aquilo terminou com quase R$ 200 mil no meu cartão. Ela desviou o olhar. Puxei mais uma folha. Era o novo orçamento doméstico. A partir deste mês, nossas despesas fixas da casa continuam divididas com base na renda. Eu continuo pagando minha parte. Como eu ganho mais, minha parte continua sendo maior. Ele pegou a página, mas não leu. Qualquer dinheiro extra que você quiser dar para seus pais, sai da sua conta pessoal. A cabeça dele levantou. O quê? Se você quiser dar R$ 2.500 por mês para eles, dê. Se quiser dar mais, é escolha sua. Eu não vou mais financiar isso automaticamente. A gente sempre fez isso junto. A gente fez muita coisa junto. Aparentemente Paris não foi uma delas. Ele estremeceu. Apontei para o extrato. E você vai pagar isso de volta. Tudo. Tudo? Meus pais compraram coisas ali. Amanda comprou coisas. Quem convidou eles? Ele me encarou. Você. Camila. Quem decidiu usar meu cartão? Ele não disse nada. Você. Então você pode decidir como recuperar o dinheiro deles. Mas eu não vou cobrar bolsa da sua mãe. Não vou mandar fatura para sua irmã de uma viagem para a qual eu nem fui convidada. Você criou isso. Você resolve. Eu não tenho R$ 190 mil sobrando. Então paga aos poucos. Você quer que eu faça pagamentos para minha própria esposa? Eu quero que você devolva uma cobrança que fez sem minha permissão. Ele largou a folha do orçamento na mesa. Isso é insano. Você está transformando nosso casamento num acordo comercial. Não, eu disse. Estou tentando garantir que ainda tenhamos um casamento para conversar. Ele dormiu no quarto de hóspedes aquela noite. Nos dias seguintes, conversamos principalmente sobre coisas práticas. A prestação vencia na quinta. O técnico da lava-louças vinha na sexta. Precisávamos de mercado. Havia algo estranho em estar tão brava com alguém e ainda precisar perguntar se a pessoa tinha comprado café. Mas talvez isso fosse útil. Casamentos de verdade não pausam de forma limpa quando algo dá errado. Não tem trilha sonora dramática. O lixo ainda precisa sair. Alguém ainda precisa repor o papel toalha. A conta de luz não liga para o fato de que seu marido mentiu sobre em que continente ele estava. Naquele domingo, Vera ligou para Rafael e disse que ela e Marcos queriam ir jantar lá. Amanda e Bruno também vieram. Eu não recusei. Também não passei metade do dia cozinhando. Pedi comida de um restaurante que todos nós gostávamos e pedi para Rafael passar no mercado para pegar salada e bebida. Quando Vera entrou e viu potes de comida delivery no balcão, ela pareceu surpresa. Você não cozinhou? Semana corrida, eu disse. Ela fez um pequeno som e me entregou uma caixa de brigadeiros gourmet. A gente trouxe isso para você. Eu queria trazer algo melhor, mas a bagagem já estava ridícula. Peguei a caixa. Obrigada. Por um segundo absurdo, pensei na conta de quase R$ 200 mil e nos doces na minha mão. Depois coloquei no balcão e não disse mais nada. O jantar começou educado. Amanda me mostrou fotos no celular. Você realmente devia ir algum dia, ela disse. Nosso hotel era tão perto do rio. Era lindo. Vou, eu disse. Bruno sorriu. Da próxima vez a gente devia ir todo mundo junto. Olhei para Rafael. Ele se concentrou com muito cuidado no copo de água. Vera começou a falar de compras. Disse que a bolsa que comprou era mais barata na França. Disse que Marcos finalmente tinha achado o relógio que estava de olho fazia meses. Falou sobre uma perfumaria e o quanto o atendimento era melhor. Depois, deu um tapinha no braço de Rafael. Você contou para Camila quanto custou tudo? Rafael congelou. Sim. Vera se virou para mim com a cara de quem se prepara para suavizar um mal-entendido pequeno. Foi mais do que a gente planejou. Mas não fica muito chateada com isso, Camila. A gente não está ficando mais nova. Talvez a gente nunca tenha outra viagem assim de novo. O Rafael só quis fazer algo legal para a gente. Coloquei o garfo na mesa. Eu não me importo que o Rafael faça algo legal por vocês. Vera relaxou na hora. Exatamente. Foi o que eu falei para ele. Família não devia ficar tão presa a dinheiro. Eu me importo com ele ter mentido para mim sobre ir para Miami
e colocar a viagem inteira no meu cartão de crédito. A mesa ficou quieta. Amanda olhou para baixo. O sorriso de Vera sumiu. Ele disse que você estava ocupada. Ele disse isso antes ou depois de vocês todos decidirem não me perguntar. Camila, Rafael disse baixinho. Olhei para Vera. Vocês começaram a planejar há 2 meses. Alguém perguntou se eu podia ir? Ela não respondeu na hora. Camila, Rafael disse de novo. A gente não precisa fazer isso agora. Eu acho que agora é exatamente a hora de fazer isso. A expressão de Vera mudou. O tom suave e razoável sumiu. Tá bom, ela disse. Se você quer a verdade, a gente achou que a viagem ia ser mais fácil sem você. Rafael olhou para ela. Mãe, o quê? Eu tenho que mentir? Ela quer a verdade. Depois ela olhou para mim. Você deixa as viagens estressantes. Tudo tem horário. Tudo tem orçamento. Tudo tem que ser planejado. A gente queria uma viagem onde pudéssemos só relaxar. Balancei a cabeça. Tá bom. Aquela resposta pareceu confundir ela. Vocês têm todo o direito de escolher com quem viajar, eu disse. Se vocês não gostam de viajar comigo, não precisam. O rosto de Vera suavizou um pouco, como se ela achasse que tínhamos chegado a um entendimento. Depois eu continuei. Mas se eu sou a pessoa que torna a viagem menos agradável, eu não entendo por que eu deveria ser a pessoa pagando por ela. A boca dela se apertou. O Rafael é seu marido. Vocês são casados. Não devia existir seu dinheiro e o dinheiro dele. Olhei para ela. Sério? Claro. É isso que é casamento. Virei para Rafael. Perfeito. Ele soube o que vinha antes de qualquer um dos outros. Levantei, fui até o armário atrás da mesa de jantar e peguei a pasta que eu tinha preparado. A cor sumiu do rosto dele. Coloquei a primeira folha no centro da mesa. R$ 191.318,85. Esse é o total final de Paris. Vera encarou o número. Coloquei a próxima folha ao lado. R$ 90 mil. É o que mandamos para você e para o Marcos em ajuda regular nos últimos 3 anos. Depois outra folha. Esse é o tratamento dentário que ajudamos a cobrir. Outra. Essa é a pulseira que demos para você no seu aniversário do ano passado. Outra. E esse é o presente de casamento que demos para a Amanda e o Bruno. O rosto de Amanda ficou vermelho. Camila, o que você está fazendo? Estou colocando os números num lugar só. Só isso. Você está tentando fazer a gente parecer que se aproveita de você. Eu não disse isso. Você não precisa dizer. Então talvez os números estejam dizendo algo que você não gosta. Bruno encarou o prato. Vera olhou para Rafael. Rafael olhou para mim. Eu disse, por anos o Rafael disse para vocês, a gente pagou por isso. A gente ajuda. A gente cobre. Eu nunca corrigi ele porque achava que era isso que casamento significava. Achava que a gente realmente era a gente. Toquei no extrato de Paris. Mas essa viagem me ensinou uma coisa. Quando vocês precisam do meu dinheiro, eu faço parte do agente. Quando vocês definem uma viagem em família, eu não faço parte da família. Ninguém falou. Não levantei a voz. Não chorei. Não precisei. Os números foram mais altos do que eu jamais precisaria ser. Empurrei o novo orçamento na direção de Rafael. A partir deste mês, nossas despesas normais da casa continuam divididas com base na renda. Qualquer ajuda extra que você quiser dar para seus pais, vem de você. E esse saldo de Paris continua sendo sua responsabilidade. Rafael encarou a página. Você está me punindo. Não. Então o que você chama disso? Consequência. Vera entrou na conversa na hora. Ele é seu marido. Você vai mesmo fazer ele te pagar de volta? Olhei para ela. Você acabou de me dizer que casal não tem dinheiro separado. Se isso é verdade, então o Rafael pagar esse cartão é só nossa casa quitando uma dívida, não é? Ela abriu a boca. Nada saiu. Amanda parecia furiosa. Bruno parecia querer desaparecer. Rafael se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Chega. Ele foi para a sala. Vera pousou o guardanapo. O jantar terminou uns 10 minutos depois. Sem sobremesa. Sem café. Ninguém levou os brigadeiros para casa. Assim que a porta fechou atrás deles, Rafael voltou para a sala de jantar. Por que você teve que me humilhar na frente de todo mundo? Levantei o olhar de empilhar os pratos. Quem exatamente foi humilhado? Você trouxe registro financeiro para o jantar.
O que você achou que eles iam pensar? Que minha esposa me sustenta? Que eu não consigo cuidar da minha própria família? Aí estava. Coloquei os pratos na mesa. Então a parte que te envergonhou não foi eu ter pago aquelas coisas. Não foi isso que eu disse. Nem foi eles terem aceitado. Você ficou envergonhado porque eu disse em voz alta. Você estava fazendo um ponto. Sim, estava. Às minhas custas. Rafael, eu fui o custo. Esse é o ponto inteiro. Ele virou de costas. Continuei antes que ele pudesse sair. Eu nunca me importei de me importar mais nesse casamento. Me importei que você transformou minha contribuição num padrão automático. Me importei que quanto mais confiável eu ficava, menos ninguém achava que precisava me perguntar. Eu te contei. Deixar você de fora foi ideia da minha mãe. E você é meu marido. Aquilo o parou. Eu disse. Sua mãe pode achar que eu sou chata em viagem. A Amanda pode achar que eu planejo demais. Eles podem sentir o que quiserem sentir. Mas você é a pessoa que olhou na minha cara e disse: Miami. Você é a pessoa que levou meu cartão para Paris. Você é a pessoa que decidiu que era mais fácil me decepcionar do que dizer não para sua mãe. Rafael ficou parado no meio da sala sem responder. Foi o primeiro momento verdadeiramente quieto que tivemos desde que ele voltou para casa. Por fim, ele disse: Preciso dar uma volta de carro. Não impedi. Depois daquela noite, nossa vida ficou muito específica. Por anos, dinheiro foi algo que Rafael pensava em categorias: financiamento, contas, paz, diversão. Ele sabia mais ou menos quanto as coisas custavam, mas não vivia dentro dos detalhes porque eu vivia. Agora, pela primeira vez, ele via os números reais todo mês. O financiamento, o IPTU, o seguro, a taxa de condomínio, as contas de consumo, o mercado, gastos de carro, os R$ 2.500 que ele ainda queria mandar para os pais, e em cima de tudo isso, o pagamento de Paris. No primeiro mês, ele transferiu a parte dele das despesas da casa, mandou para os pais os R$ 2.500 de sempre da própria conta e fez o primeiro pagamento do saldo do cartão. Alguns dias depois, cancelou a renovação do clube de golfe. Disse que era porque não estava usando o suficiente. Eu sabia que não era o motivo inteiro. Outra semana depois, ele pulou happy hour com colegas 2 vezes na mesma semana. Depois adiou a troca de carro de que vinha falando desde o começo do ano. Não comemorei nada disso. Eu não estava tentando fazer ele infeliz. Eu queria que o custo da decisão dele parasse de desaparecer dentro da minha vida. Essa era a diferença. Antes de Paris, se Rafael quisesse alguma coisa e a casa tivesse um gasto grande no mesmo mês, eu silenciosamente movia dinheiro para as 2 coisas acontecerem. Depois de Paris, parei de fazer isso. Se ele escolhesse gastar dinheiro, essa escolha tinha que viver na mesma realidade que qualquer outra escolha. A mudança maior, porém, não foi financeira. Foi todo o trabalho que parei de fazer, que nunca tinha aparecido em nenhum extrato. O aniversário de Vera chegou cerca de 6 semanas depois de Paris. Normalmente, eu teria lembrado Rafael com 2 semanas de antecedência. Teria perguntado o que ele queria fazer. Ele diria: não sei. O que você acha? Eu acharia um restaurante, faria reserva, pediria flores, ajudaria a escolher o presente, e depois Rafael entregava e dizia: a gente achou que você ia gostar. Naquele ano, não disse nada. Na manhã do aniversário dela, eu estava na cozinha tomando café, quando Rafael saiu do quarto com o celular na mão e uma cara de pânico. Hoje é aniversário da minha mãe? Tomei um gole de café. Ele me encarou. Por que você não me lembrou? Porque ela é sua mãe. Ele piscou 2 vezes. Depois começou a ligar para restaurantes. O lugar que Vera gostava estava lotado. A segunda opção também. Ele acabou achando uma mesa do outro lado da cidade às 20h30. Naquela noite, enquanto se arrumava, ele disse: você podia vir, sabe? Eu sei. Você vai? Não. Já tenho compromisso. Ele pareceu surpreso. Jantei com uma amiga do trabalho. Não fiz para provar nada. Fiz porque eu quis. Mais tarde naquela noite, Rafael ligou para Vera do carro. Ele tinha o celular conectado no Viva Voz e por acaso eu estava na sala quando ele chegou ainda falando com ela. Vera estava rindo do restaurante e depois disse: você deixou para a última hora esse ano, hein? O que aconteceu?
A Camila normalmente te mantém organizado. Rafael parou perto da porta de entrada. Eu conseguia ver ele decidindo como responder. Depois ele disse: Mãe, isso é responsabilidade minha lembrar. A Camila é minha esposa. Ela não é minha assistente. Houve uma pausa do outro lado. Eu só estava brincando, Vera disse. Eu sei. Ele não olhou para mim quando desligou. Não elogiei ele. Uma frase não conserta nada. Mas eu notei. Uma semana depois, ele saiu para uma viagem de trabalho de 2 dias. No passado, eu teria perguntado se ele precisava pegar a roupa na lavanderia. Teria checado se tinha comida de café da manhã na geladeira. Teria perguntado que horas era o voo. Não fiz nada disso. Às 6 horas da manhã, ele voltou para o quarto já vestido. Você pegou minhas camisas azuis? Abri os olhos. Não. Ainda estão na lavanderia? Suponho que sim. Ele me encarou irritado. Depois se conteve. Certo, desculpa. Trocou de camisa e saiu. Não fiquei feliz que a manhã dele ficou difícil. Não era esse o ponto. Eu estava saindo de um cargo para o qual nunca tinha me candidatado. O cargo era fazer a vida de Rafael funcionar tão bem que ele nunca precisasse ver quanto trabalho havia por trás. Cerca de um mês depois, ele perguntou se podíamos conversar. Era uma terça à noite. Eu tinha acabado de jantar e estava lendo no sofá. Ele foi até a sala, desligou a televisão mesmo que ela não estivesse ligada e sentou na minha frente. Fiquei pensando naquele jantar com minha família, ele disse. Fechei o livro. Tá bom. No começo, achei que você tinha tirado aqueles extratos porque queria me fazer parecer fraco. Esperei. Depois percebi do que eu realmente estava com medo. Do quê? Tinha medo de eles perceberem que a maior parte daquele dinheiro vinha de você. Ele olhou para as próprias mãos. Por anos, eu dizia, a gente ajudou com isso, a gente pagou aquilo, a gente cobre isso. E acho que eu gostava da imagem que aquilo me dava. Foi a primeira vez que ele disse algo que soou como autoexame em vez de explicação para mim. Ele continuou. Não acho que eu tenha mentido para eles exatamente. A gente é casado. Era nossa casa. Mas eu também sabia que não era eu quem movia dinheiro para essas coisas acontecerem. Era você. Eu disse. Sim. Ele balançou a cabeça devagar. E Paris não foi acidente. Não disse nada. Eu sabia que estava errado antes de a gente ir. Por isso eu menti. O quarto pareceu muito parado. Rafael esfregou as palmas das mãos uma na outra. Minha mãe disse que se a gente te contasse, você ia querer falar de orçamento. Provavelmente ia dizer que upgrade de classe executiva para 5 pessoas era ridículo. Talvez dissesse não para parte das compras. Ela tinha razão. Eu sei. Ele deu uma risada pequena, sem graça. E eu pensei, se eu contar para a Camila, a gente vai brigar. Minha mãe vai ficar chateada. A Amanda vai se meter. Tudo vai virar um problema. Então achei que seria mais fácil só ir e resolver com você quando eu voltasse. Ele parou. Depois disse a parte que mais importava. Eu imaginei que você ia ficar brava, mas também imaginei que você não ia realmente fazer nada. Olhei para ele. Os olhos dele ficaram no chão. O que isso significa? Significa que eu achei que você ia ficar brava por um tempo. A gente ia brigar. Eu ia me desculpar. Você ia me dizer para nunca mais fazer aquilo. E eventualmente a gente voltaria ao normal. Não havia desculpa dramática naquela resposta. Nenhum mal-entendido. Nenhuma alegação de confusão. Ele tinha calculado o custo de me machucar e decidido que era pagável. Aquilo doeu mais do que o extrato do cartão de crédito. Por anos eu tinha sido muito boa em absorver desconforto. Se Rafael esquecia algo importante, eu resolvia. Se Vera ultrapassava um limite, eu dizia a mim mesma que ela tinha boas intenções. Se Amanda fazia um comentário cortante, eu dizia a mim mesma para não ser sensível. Se a conta conjunta ficava baixa, eu transferia mais. Se um jantar de família ficava tenso, eu mudava de assunto. Ou tinha passado anos garantindo que os problemas não se espalhassem. E aparentemente todo mundo tinha aprendido com isso. A Camila resolve. Até minha própria mágoa. Perguntei a Rafael. Então, o que você acha que eu vou fazer agora? Ele levantou o olhar. Não sei. Ótimo. O rosto dele se apertou. Continuei. Porque eu também não sei. Ele parecia querer que eu suavizasse aquilo. Não suavizei.
Eu não ia prometer que nosso casamento estava seguro só porque ele finalmente estava desconfortável. Começamos terapia de casal algumas semanas depois. Rafael sugeriu primeiro, o que me surpreendeu. Na primeira sessão, a terapeuta perguntou por que estávamos ali. Rafael disse: a gente teve uma briga grande por causa de uma viagem em família. Eu disse: a viagem expôs o problema. A terapeuta olhou para mim. Qual é o problema? Pensei por um momento. O Rafael tratou minha confiabilidade como um recurso que nunca ia acabar. Rafael se mexeu ao meu lado. Continuei. Se a mãe dele ficasse decepcionada, teria drama. Se a irmã dele ficasse decepcionada, teria discussão. Se eu ficasse decepcionada, eu geralmente ia ser razoável. Ia conversar sobre. Ia manter a vida andando. A terapeuta perguntou: e o que isso ensinou para ele? Eu disse que eu era a pessoa mais barata de decepcionar. Rafael olhou para mim. Ele não discordou. Aquilo virou uma das coisas mais difíceis de conversarmos. Não dinheiro, não Paris, custo. Ele tinha se protegido de conversas difíceis com a mãe dele, gastando confiança comigo. E porque eu continuava perdoando os saques pequenos, ele tinha parado de perceber que a conta não era ilimitada. A terapia não transformou ele em 3 sessões. Teve semanas em que ele ficou na defensiva. Teve dias em que eu fiquei cansada de explicar por que perguntar antes importava. Teve momentos em que ele dizia: eu entendo, e 2 frases depois defendia uma versão menor do mesmo comportamento. Mas devagar, o padrão foi ficando visível para nós dois. O primeiro teste de verdade veio quando Vera ligou sobre o ano seguinte. Ela e Marcos estavam chegando perto do aniversário de 40 anos de casamento, e ela queria ir para a Itália. Eu estava na cozinha quando Rafael atendeu a ligação. Ele colocou no viva-voz porque estava cozinhando e não percebeu que eu estava perto o bastante para ouvir tudo. Vera disse: se a gente começar cedo dessa vez, talvez dê para usar milhas. A Amanda diz que a Toscana é linda. Rafael ficou quieto por um segundo. Depois disse: se a gente vai planejar uma viagem em família ano que vem, eu preciso conversar com a Camila primeiro. E a gente não vai usar as milhas dela, nem o cartão dela. Silêncio. Depois Vera disse: eu achei que a Camila não gostava de viajar com a gente. A mão de Rafael parou sobre a tábua de corte. Não foi isso que aconteceu. Bom, ela deixou bem claro depois de Paris. Mãe, a gente não convidou ela para Paris. Isso é diferente. A voz de Vera esfriou. Você faz tudo que ela manda agora. Era o tipo de frase que Rafael costumava temer. Reconheci na hora. Foi feita para forçar ele a provar que ainda era independente indo contra mim. Ele não caiu na armadilha. Disse: isso não é fazer o que a Camila manda. Ela é minha esposa. Eu devia ter conversado com ela antes de Paris e não conversei. Não vou fazer isso de novo. Vera suspirou. Tá bom, a gente conversa depois. Quando a ligação terminou, Rafael se virou e me viu perto do balcão. Nenhum de nós disse nada por alguns segundos. Depois ele disse: você ouviu. Ouvi e concordo com o que você disse. Tá. Ele pareceu quase desapontado com o quanto minha reação era pequena. Mas eu também tinha aprendido algo. Eu não precisava mais recompensar respeito básico como se fosse um presente extraordinário. Notei o esforço dele. Valorizei a mudança. Mas ser consultada sobre uma decisão que me afetava não era um prêmio que ele tinha conquistado para mim. Era o mínimo que devíamos ter tido desde sempre. O saldo de Paris levou meses para ser pago. Rafael usou parte de um pagamento trimestral de comissão para um pagamento grande. Vendeu uma câmera que quase não usava. Adiou a compra de tacos de golfe novos. No fim do ano, a maior parte do bônus dele foi para o saldo restante. Em certo ponto, Amanda mandou para ele alguns milhares de reais depois que ele finalmente disse que ela precisava reembolsar parte do que tinha gastado. Vera e Marcos pagaram de volta o relógio e parte das compras. Fiquei fora dessas conversas. Aquele era o trabalho dele. A parte importante era que ele parou de tratar a dívida como algo abstrato. Cada pagamento significava algo que ele escolheu não comprar. Cada mês significava olhar para a consequência de novo. O pagamento final veio quase 8 meses depois da viagem. Rafael me mostrou a confirmação no celular. Pronto, ele disse. Acabou. Olhei para o saldo zerado. A conta está paga. Ele balançou a cabeça. Ele entendeu.
Confiança não é cartão de crédito. Não existe um botão que diz pagar tudo de uma vez. A gente reconstrói em transações menores. Dizer a verdade quando mentir seria mais fácil. Perguntar antes de assumir. Deixar a mãe dele ficar decepcionada em vez de fazer a esposa absorver o desconforto. Lembrar das próprias responsabilidades. Notar o trabalho que ele costumava tratar como ruído de fundo. Algumas dessas coisas Rafael melhorou. Outras demoraram mais. E eu também mudei. Mantive minha própria conta. Nossas despesas compartilhadas continuaram transparentes. Parei de gerenciar automaticamente a agenda da família dele. Não fui a todo jantar. Não usei todo sábado para manter relações do lado da família dele. Saí mais com amigas. Me inscrevi numa aula de cerâmica de que vinha falando fazia anos. No primeiro sábado de manhã, em que entrei naquele ateliê, meu celular vibrou 3 vezes dentro da bolsa. No passado, eu teria checado na hora. Talvez Rafael precisasse de algo. Talvez Vera tivesse uma pergunta. Talvez tivesse um plano de família que eu tivesse esquecido. Deixei o celular na bolsa por 2 horas. Nada desmoronou. Foi uma lição estranha também. Eu tinha passado tanto tempo agindo como indispensável que nunca tinha percebido o quanto aquilo era cansativo. Cerca de 1 ano depois de Paris, minha empresa terminou um lançamento importante e minha gerente me disse para tirar uma semana inteira de folga. Não sugeriu. Disse: "Você tem o tempo. Usa. Some." Ela disse. Então liguei para minha melhor amiga da faculdade, Bianca. "Quer ir para Paris?" Ela riu. "Isso é brincadeira?" "Não." "Então sim. Óbvio que sim." Reservamos 2 passagens econômicas. Achamos um hotel pequeno que não era luxuoso, mas tinha janelas grandes dando para uma rua lateral com um café na esquina. Fiz pesquisa porque eu ainda gostava de pesquisar. Fiz uma lista de coisas que queria ver porque planejar não era um defeito moral. Mas não planejei cada hora. Uma manhã dormimos até às 10 horas. Uma tarde mudamos de rota porque uma padaria cheirava bem. Um dia sentamos perto do Sena por quase 2 horas e não fizemos absolutamente nada útil. E percebi algo que me fez rir. Eu não era ruim em relaxar. Eu nunca tinha sido ruim em relaxar. Eu só tinha passado a maioria das viagens de família responsável por garantir que outras 6 pessoas conseguissem relaxar. Existe uma diferença. Na nossa última noite, Bianca e eu sentamos perto do rio com 2 copos plásticos de vinho de uma lojinha ali perto. A Torre Eiffel iluminada do outro lado da cidade. Bianca olhou para mim. "Você ainda pensa naquela foto?" Eu sabia exatamente qual foto ela quis dizer. "Sim." "Ainda brava?" Fiquei olhando as luzes por um tempo. Não do jeito que eu estava. "O que você sente?" Pensei naquela primeira noite em São Paulo. A sala de reunião. O café frio ao lado do notebook. A mensagem de Rafael dizendo que Miami estava corrida. Depois a Torre Eiffel. 5 rostos sorrindo. Viagem em família para Paris. A única pessoa que faltava era eu. Pensei nos R$ 191.318,85. Mas esse não foi o número que ficou mais comigo. O que ficou comigo foi a rapidez com que todo mundo transitava entre 2 definições de família. Quando queriam liberdade, eu ficava de fora. Quando queriam recursos, eu ficava dentro. Eu tinha passado anos acreditando que se eu desse o bastante, planejasse o bastante, pagasse o bastante, ajudasse o bastante e perdoasse o bastante, eventualmente eu me tornaria impossível de excluir. Eu estava errada. Você não consegue conquistar um lugar seguro numa família se tornando infinitamente útil. Pessoas que realmente te veem como família não precisam que você compre sua posição repetidamente. Elas não decidem que sua presença é inconveniente e seu limite de crédito é comunitário. Bianca tirou uma foto minha com a Torre Eiffel atrás. Quando ela me mostrou, quase ri. Eu não estava chorando. Não estava posando como alguém que tinha vencido. Eu só estava ali, parada, sorrindo. 1 ano antes, eu tinha olhado para a mesma torre no celular e achado que tinha descoberto que não pertencia à minha própria família. O que eu realmente tinha descoberto foi que estava confundindo utilidade com pertencimento. Rafael e eu ainda somos casados. Não voltamos ao casamento que tínhamos antes de Paris. Não quero aquele casamento de volta. A versão antiga
Dependia demais de eu ser a pessoa que absorvia cada inconveniente, silenciosamente o bastante, para todo mundo continuar confortável. Rafael ainda está aprendendo a ser um marido que não confunde paz com meu silêncio. Eu ainda estou aprendendo a não confundir dar demais com amor. Algumas pessoas ouvem isso e perguntam por que eu fiquei. Outras ouvem e perguntam como eu consegui voltar a confiar nele. Não tenho uma resposta dramática. Fiquei porque quis tempo para ver se o arrependimento dele viraria comportamento. Não palavras, comportamento. Ele conseguiria devolver o dinheiro sem me transformar na vilã? Conseguiria dizer não para a mãe dele sem me culpar? Conseguiria lembrar dos aniversários da própria família? Conseguiria perguntar em vez de assumir? Conseguiria aceitar que eu talvez nunca mais voltasse a ser a versão de Camila que fazia tudo fácil para ele? Alguns dias, a resposta era sim. Alguns dias, ainda era um trabalho em andamento. Mas a mudança maior não foi em Rafael, foi em mim. Antes de Paris, eu achava que impor um limite significava que eu estava criando conflito. Depois de Paris, entendi que às vezes o conflito já existe. Um limite só impede você de pagar o preço pela recusa de todo mundo em reconhecer isso. Aquela viagem não destruiu meu casamento. Ela destruiu um papel que eu vinha interpretando dentro dele. A mulher que pagava a diferença. A mulher que consertava a agenda. A mulher que lembrava todo mundo. A mulher que levava o desconforto para casa e trabalhava nele em silêncio para ninguém mais precisar lidar com aquilo. A mulher que sempre dizia, tá tudo bem, porque ser fácil de conviver parecia mais seguro do que perguntar se ela estava sendo tratada com justiça. Essa Camila se foi, e ela não está voltando.